A chuva batia com força na janela da pequena casa suburbana em Nova York enquanto Emily terminava de preparar o jantar. O cheiro de lasanha caseira preenchia o lar simples, mas acolhedor. Ela olhou para o relógio na parede, o coração apertando. Já passava das 9 da noite e o seu marido, Richard Lancaster, ainda não tinha chegado a casa. Richard sempre tinha sido um homem ambicioso, determinado a conquistar o mundo. Quando se conheceram, ele era apenas um jovem de origem humilde, cheio de sonhos, enquanto Emily trabalhava numa cafetaria para ajudar a pagar as despesas da mãe doente. Eles apaixonaram-se perdidamente, mesmo sem dinheiro, eram felizes. Emily acreditava que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer dificuldade. Com o passar dos anos, a carreira de Richard começou a decolar. O seu talento para os negócios levou a fundar uma empresa de investimentos, e com o tempo, a sua fortuna disparou. Emily sempre esteve ao seu lado, apoiando as suas decisões, sacrificando seus próprios sonhos para ajudá-lo a ter sucesso. Mas quanto mais rico Richard ficava, mais distante se tornava. Nas últimas semanas, ele estava frio, distante. Passava horas ao telefone, saía de casa sem dizer para onde ia e, quando voltava, evitava o olhar de Emily. No fundo, ela sabia que algo estava errado. Nessa noite, depois de esperar durante horas, Emily finalmente ouviu o som das chaves na porta. O seu coração disparou. Ela correu para a sala e viu Richard entrar, com um ar cansado, mas sem nenhum traço de culpa. "Estás atrasado outra vez", disse ela, tentando esconder a angústia na voz. Richard suspirou, afrouxando a gravata. "Tive uma reunião importante. Sabes como é o meu trabalho, Emily." Ela mordeu o lábio, segurando as lágrimas. "Richard, só quero entender o que está a acontecer conosco. Mal olhas para mim, quase não falas comigo. Costumávamos ser tão próximos." Ele desviou o olhar e foi até o bar, servindo-se de um copo de uísque. "As coisas mudam, Emily. Eu mudei." Essas palavras perfuraram seu coração como uma lâmina afiada. Tu conheceste outra pessoa, não foi?" A sua voz tremia. Richard ficou em silêncio por um momento e depois soltou um suspiro impaciente. "Emily, não quero mentir para ti. Sim, a outra pessoa. O mundo dela desabou. Como pudeste fazer-me isto? Estive ao teu lado em todas as dificuldades. Sacrifiquei tudo por ti, Richard." Ele olhou para ela com um olhar frio. "Eu sei, e estou grato por tudo. Mas eu quero mais, e tu, bem, já não fazes parte disso." As suas palavras bateram como um murro no estômago. Emily sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. "Quem é ela?" perguntou, com a garganta a apertar. Richard deu um gole no uísque antes de responder. "Uma modelo, Bella deu. Ela faz-me sentir vivo como não me sentia há anos." Emily sentiu a bile subir-lhe a garganta. Uma modelo, claro. Agora que tinha dinheiro, queria viver uma fantasia com uma mulher deslumbrante. "Então é isso, vai simplesmente deitar-me fora como se nunca tivesse significado nada para ti?" Richard não respondeu. Simplesmente foi até o quarto, pegou numa mala que já estava feita e dirigiu-se à porta. "Tomei a minha decisão, Emily. Tu mereces alguém que se encaixe na tua vida, e eu mereço alguém que se encaixe na minha." A porta fechou-se atrás dele e, com ela, todos os sonhos de Emily desmoronaram. Nos dias que se seguiram, Emily ficou em choque. A casa parecia vazia, o silêncio insuportável. Jornais e revistas logo estavam cobertos de histórias sobre a nova vida de Richard ao lado da deslumbrante Bella. Eles participavam de eventos luxuosos, viajavam pelo mundo e exibiam a sua felicidade nas redes sociais. Amigos em comum começaram a evitá-la. Emily percebeu que, agora que Richard era milionário, ela já não pertencia àquele mundo. Tentou seguir em frente, mas a dor era esmagadora. À noite, perguntava-se se Richard alguma vez a tinha amado de verdade. E, ao olhar para fotos do ex-marido sorridente ao lado da sua nova musa, uma semente de vingança começou a brotar dentro dela. Ele tinha-a descartado, mas um dia iria arrepender-se disso. Os dias arrastavam-se como um pesadelo sem fim. Emily não conseguia comer, nem dormir. Cada canto da casa parecia assombrado pelas memórias do homem que um dia jurou amá-la. O sofá onde viam filmes juntos. A mesa onde partilhavam jantares repletos de risos. O quarto onde fizeram promessas que agora pareciam mentiras. Era tudo um cemitério de memórias. A humilhação era insuportável. Os tabloides e sites de fofocas não paravam de falar deles.
Richard Lancaster e Bella Dew eram o casal do momento. A modelo desfilava ao lado do magnata como um troféu, vestida com roupas de estilistas, diamantes e uma felicidade que parecia zombar da dor de Emily. Ela tentou ignorar, mas as imagens estavam por toda parte. A internet estava cheia de comentários cruéis sobre como Bella era uma melhoria para Richard, insinuando que Emily nunca tinha sido boa o suficiente para um homem como ele. Então veio o golpe final. 2 semanas depois, Emily saiu para comprar mantimentos no mercado local, com a cabeça baixa, tentando evitar os olhares de pena e os comentários sussurrados. Mas ao passar por uma banca de jornais, os seus olhos foram atraídos por uma manchete brutal. Richard Lancaster finaliza divórcio. Modelo Bella deu vista com um anel de noivado de 3 milhões de dólares. O estômago de Emily revirou-se. 3 milhões de dólares. Por que doía tanto? O dinheiro nunca tinha significado nada para ela. Mas saber que Richard comprará um anel de vários milhões para Bella, enquanto descartava como um fardo velho, era um corte profundo e cruel. Ela virou na viela mais próxima e desabou em lágrimas. Mas, em meio aos soluços, algo mudou. Já não era tristeza. Era fúria. Emily passou dias em silêncio, a refletir. Ela podia passar o resto da vida a chorar, afundar-se na tristeza, ou podia transformar a sua dor em algo muito mais poderoso. Uma noite, sentada à velha mesa da cozinha, pegou num bloco de notas e começou a escrever. Cada memória, cada sacrifício, cada humilhação que Richard lhe tinha feito passar. E ao lado delas, um único objetivo. Vingança. Mas não qualquer vingança. Ela não queria simplesmente magoá-lo. Ela queria que Richard sentisse a mesma dor que ela sentiu. Ela ia destruí-lo. Emily sempre foi inteligente. Antes de casar, tinha o sonho de se tornar uma empresária. Mas para apoiar Richard, ela abdicou de tudo. Agora era hora de reconstruir a mulher que ela nasceu para ser. Com o pouco dinheiro que lhe restava, Emily inscreveu-se em cursos de finanças e investimentos. Se Richard tinha se tornado magnata, ela podia aprender a jogar o mesmo jogo. No início foi difícil. O mundo dos negócios era dominado por homens como Richard, arrogantes, implacáveis, dispostos a esmagar qualquer um que parecesse fraco. Mas Emily já não era fraca. Ela estudou dia e noite, absorvendo cada detalhe sobre o mercado financeiro, investimentos e estratégias de negócios. O conhecimento que Richard demorou anos a adquirir, agora ela também o tinha. Vendeu a casa que antes partilhavam. O lugar onde tinha sido traída já não seria sua prisão. Pegou no dinheiro e investiu na sua própria consultora. Começou pequeno, trabalhando com mulheres que, como ela, tinham sido traídas, abandonadas ou subestimadas. Pouco a pouco, a sua reputação cresceu. Meses passaram e Emily começou a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Aprendeu a lidar com investidores, negociar contratos e construir alianças estratégicas. E então o momento que ela esperava chegou. Soube que Richard estava a expandir os seus negócios e precisava de novos investidores para um projeto multimilionário. Foi aí que Emily soube que a sua vingança estava apenas a começar. Tinham passado 2 anos desde que Richard Lancaster abandonou Emily. A mulher frágil e quebrada que ela foi um dia tornará-se alguém completamente diferente. Emily já não era a esposa devota e submissa que sacrificou tudo por um homem que a descartou como um objeto velho. Não. Agora ela era uma mulher poderosa. Após anos de trabalho árduo e estudo incansável, a sua consultora financeira tinha crescido exponencialmente. Inicialmente, o seu foco era ajudar mulheres que tinham passado por situações semelhantes, esposas traídas, mulheres à procura de um novo começo. Mas à medida que a sua influência no mundo dos negócios aumentava, Emily percebeu que podia ir ainda mais longe. Diversificou os seus investimentos, construiu alianças estratégicas e, em menos de 2 anos, tinha se tornado uma força no mercado financeiro. O seu nome agora era respeitado nos mesmos círculos de elite onde Richard se movia. Mas Emily ainda não tinha terminado. Agora era a hora do golpe final. Emily sabia que Richard estava a expandir os seus negócios. Ele queria entrar na indústria tecnológica e precisava de investidores de peso para dar vida à sua visão. O seu novo projeto, Lancaster Innovations, exigia um enorme investimento financeiro. E foi aí que Emily viu a oportunidade perfeita. Usando a rede que tinha construído ao longo da sua jornada, posicionou-se discretamente entre os investidores interessados no projeto de Richard. Eles não faziam ideia de que Emily conhecia o homem que estavam a considerar apoiar melhor do que ninguém. Mas Emily sabia uma coisa.
Richard sempre foi movido pelo ego. Amava o jogo dos negócios. Mas mais do que isso, amava vencer. Ele nunca suspeitaria que a mulher que descartou se tornaria a sua maior inimiga. Após meses de acompanhamento cuidadoso da situação, Emily finalmente conseguiu o que queria. Uma reunião com Richard. Mas ela não ia como Emily Lancaster. Esse nome já não existia. Agora ela era Emily Carter, CEO de uma empresa avaliada em 1.000 milhões e uma das mulheres mais influentes das finanças. Quando Richard recebeu a notícia de que a renomada Emily Carter estava interessada em investir no seu projeto, ficou extasiado. Sabia que, se conseguisse o apoio dela, outros investidores seguiriam. O que ele não sabia era que Emily Carter era a mesma mulher de quem ele se afastou sem sequer olhar para trás. Na noite da reunião, Emily escolheu seu traje com precisão cirúrgica. Um vestido preto elegante, maquilhagem impecável e um olhar frio e calculista. Ela já não era a esposa frágil que chorava sozinha em casa. Quando chegou ao restaurante luxuoso onde a reunião ia acontecer, um assistente recebeu-a e conduziu-a até a mesa privada. E então ela viu-o. Richard Lancaster ainda era um homem encantador, vestido com fatos caros e um sorriso confiante. Mas havia algo diferente nele. Talvez fossem os sinais do tempo. Ou talvez a incerteza de um homem que começava a perceber que o seu império não era tão sólido quanto parecia. Ele levantou-se para cumprimentar, completamente alheio a quem estava sentado à sua frente. Senhora Carter, é um prazer finalmente conhecê-la. Ouvi falar muito de si, disse Richard, estendendo a mão. Emily apertou-a com firmeza, o sorriso enigmático. O prazer é todo meu, Sr. Lancaster. Richard puxou uma cadeira para ela, sem ter ideia de que estava prestes a enfrentar a maior queda da sua vida. Durante o jantar, Richard apresentou com confiança o seu projeto, falando como um homem que acreditava estar no controle total. Explicou como a Lancaster Innovations tinha potencial para revolucionar a indústria tecnológica, prometendo retornos astronômicos. Emily ouviu atentamente, fingindo estar impressionada. Parece uma proposta interessante, Sr. Lancaster. Gosto de investir em ideias inovadoras. Mas diga-me, quais são os riscos envolvidos? Perguntou, testando. Richard sorriu, como se já tivesse ensaiado a resposta. Quase nenhum. Claro que sempre há desafios neste setor. Mas com os investidores certos, este será um dos empreendimentos mais lucrativos dos próximos anos. Emily inclinou-se ligeiramente para frente, estreitando os olhos. Quase nenhum, diz? E quanto às suas dívidas acumuladas nos últimos meses? Ou ao contrato de vários milhões que perdeu recentemente? Richard piscou algumas vezes, apanhado de surpresa. Como sabe disso? Emily sorriu, dando um gole no seu vinho antes de responder. Faço os meus deveres antes de investir, Sr. Lancaster. Sei mais sobre a sua empresa do que imagina. A tensão no seu rosto tornou-se evidente. Mas isso não é um problema. Tentou disfarçar. Com o investimento certo, esses pequenos contratempos serão resolvidos. Emily recostou-se na cadeira, cruzando as pernas com elegância. Pequenos contratempos. Eu chamaria de um colapso financeiro iminente. Richard empalideceu. O que queres dizer com isso? Emily colocou um envelope sobre a mesa. Dentro estavam documentos detalhando cada falha financeira da empresa de Richard, cada dívida, cada erro estratégico, cada lacuna orçamental. Ele pegou os papéis e começou a folheá-los, o suor formando-se na testa. Como conseguiste isto? Perguntou, incrédulo. Emily inclinou ligeiramente a cabeça e sorriu. Eu conheço-te, Richard. Sei como fazes negócios, os teus hábitos, as tuas fraquezas. Passei anos a estudar como óperas. Foi nesse momento que Richard finalmente a olhou. Realmente a olhou. E nesse instante, caiu-lhe a ficha. Emily. O seu nome escapou-lhe dos lábios num sussurro chocado. Ela sorriu, satisfeita com o pânico no rosto dele. Sim, Richard. A tua ex-mulher. A mulher que atiraste fora como se fosse nada. Richard ficou em silêncio por um momento, a mente a tentar processar o que estava a acontecer. Tu planeaste isto? Emily inclinou-se para frente, os olhos frios como gelo. Não. Foste tu que me entregaste isto numa bandeja de prata. A tua arrogância trouxe-te até aqui. Achaste mesmo que podias destruir-me sem consequências? Que eu ficaria naquela casa para sempre a chorar por ti? Richard engoliu em seco. Pela primeira vez, ele não estava no controlo. Emily levantou-se lentamente,
pegando na sua mala. Eu não vou investir em ti, Richard. Na verdade, vou garantir que nenhum investidor sério coloque um único cêntimo no teu projeto. A tua empresa vai afundar, e eu vou ter lugar na primeira fila para ver acontecer. Ela inclinou-se mais perto e sussurrou. Tu ensinaste-me que o mundo não é feito para os fracos. Agora é a tua vez de aprender essa lição. E com isso, ela virou costas e foi-se embora, deixando Richard sozinho. A ruína à porta. O nome Emily Carter estava a causar ondas no mundo dos negócios. A mulher que tinha sido abandonada sem nada há 2 anos era agora uma das investidoras mais influentes dos Estados Unidos. A sua ascensão no mercado financeiro tinha sido meteórica. Mas não foi sorte. Foi estratégia. Emily estudou, aprendeu e construiu alianças. Conectou-se com os investidores certos, estabeleceu uma reputação impecável e tornou-se alguém respeitado. Enquanto Richard Lancaster vivia no luxo, alheio ao facto de que o seu império estava a desmoronar-se por baixo dele, Emily trabalhava nos bastidores, à espera do momento perfeito para lhe tirar o tapete debaixo dos pés. Agora, esse momento tinha chegado. Richard estava desesperado por investidores para lançar a sua nova empresa, Lancaster Innovations. Mas o mundo financeiro era impiedoso. Ninguém investia sem garantias sólidas. E Emily garantiria que essas garantias nunca chegassem. Usando as suas conexões, começou a espalhar informações sobre a instabilidade financeira da Lancaster Innovations. Ela sabia que Richard estava a afogar-se em dívidas ocultas, apostando tudo em promessas futuras e confiando inteiramente em investidores externos para manter o seu projeto de pé. Mas no mundo dos negócios, confiança é tudo. E Emily garantiu que a dele fosse completamente destruída. Dentro de uma semana, 3 dos principais investidores que Richard tentava conquistar desistiram dos acordos. Contratos que ele já considerava fechados desapareceram de repente. As manchetes começaram a questionar a estabilidade da Lancaster Innovations. Empreendimento ambicioso ou bolha prestes a arrebentar? O rei das finanças está a perder a coroa. Richard estava furioso. Quem está por trás disto? Gritava com os seus advogados. Mas não havia provas. Emily foi cuidadosa. Ela sabia jogar este jogo melhor do que ele alguma vez imaginou. E isso era apenas o começo. À medida que a empresa de Richard começava a ruir, Emily entrou no palco público com toda a força. Começou a dar entrevistas, posicionando-se como visionária, uma inovadora no mundo dos negócios. O seu nome ganhava força a cada dia. Então veio o golpe mais devastador para Richard. A prestigiada revista financeira Fortune Business decidiu publicar uma matéria especial sobre 2 figuras-chave da indústria. Emily Carter, a mulher que revolucionou o investimento feminino. Richard Lancaster, o magnata em declínio. A entrevista de Emily foi impecável. Vestida com fato branco elegante, postura confiante e olhar afiado como lâmina, respondeu a cada pergunta com elegância. Quando questionada sobre a Lancaster Innovations e a sua falência iminente, deu um leve sorriso e disse: há sempre espaço para novos negócios no mercado, mas só os bem preparados sobrevivem. Algumas pessoas acreditam que podem sustentar um império com arrogância e promessas vazias. Mas o tempo revela sempre a verdade. O impacto foi imediato. O mundo dos negócios começou a olhar para Richard com desconfiança. O que antes era um império intocável agora parecia um castelo de cartas prestes a cair. E Emily observava tudo a desenrolar-se, saboreando cada momento. Mas ela ainda não tinha terminado. Ela queria ver Richard quebrado, arruinado, destruído. E agora estava pronta para o golpe final. A esta altura, Richard estava desesperado. Tinha tentado de tudo para manter a empresa de pé, mas o dano já estava feito. As ações da Lancaster Innovations caíram a pique. Os poucos investidores que restavam começaram a retirar os seus fundos, e a empresa entrou em crise. Então Richard recebeu uma proposta inesperada. Uma proposta de investimento de Emily Carter. Os seus olhos arregalaram-se ao ler o nome dela nos documentos. Emily, a investir em mim? Mas ele já não tinha opções. Se não conseguisse financiamento em breve, perderia tudo. Engolindo o orgulho, mas sem alternativa, Richard aceitou a reunião. E foi aí que tudo mudou. O restaurante escolhido para o encontro era um dos mais luxuosos de Nova York. O mesmo local onde, anos atrás, Richard levou Bella Deu para jantar, enquanto Emily chorava sozinha em casa. Agora, Emily é que estava no poder.
Quando Richard chegou, ela já lá estava, sentada com elegância, um copo de vinho na mão, o olhar fixo nele. Ela queria que ele sentisse cada segundo daquela humilhação. Richard aproximou-se da mesa e sentou-se à sua frente. Por um momento, apenas a observou. Ela estava irreconhecível. Esta não era a esposa devota e submissa que ele tinha abandonado. Esta era uma mulher fria, calculista e muito mais poderosa do que ele alguma vez imaginou. Então, Emily forçou um sorriso, tentando manter a compostura. Queres investir na minha empresa? Ela inclinou ligeiramente a cabeça, estudando. Não. O sorriso de Richard desvaneceu-se. O quê? Mas foste tu que marcaste esta reunião. Ela deu um gole no vinho e então disse calmamente. Fui. Mas não para investir. Só queria ver a tua cara quando percebes que perdeste tudo. A mão de Richard apertou-se em volta do copo à sua frente. Emily, ouve, eu sei que cometi erros. Ela soltou uma gargalhada baixa, quase zombeteira. Não, Richard. Tu não cometeste apenas erros. Tu destruíste-me. Atiraste-me fora como se fosse nada. E pensaste que nunca haveria consequências. Ele engoliu em seco. Ainda posso reconstruir a minha empresa. Emily interrompeu. Tu já não tens nada, Richard. Os teus investidores fugiram. Os teus negócios colapsaram. E a Bella deu? Ela foi-se embora no momento em que percebeu que já não tinhas dinheiro. O seu rosto ficou pálido. O quê? Ela sorriu. Ela abandonou-te. Tal como tu me abandonaste a mim. Irônico, não é? Richard não disse nada. Sabia que era verdade. Emily levantou-se lentamente, pegando na sua mala. Só queria que visses o que acontece quando se brinca com a pessoa errada. Mas agora minha vingança acabou. Já não preciso de ti. Olhou para ele uma última vez. Boa sorte, Richard. Vais precisar dela. Depois virou costas e foi-se embora. Richard ficou ali, sozinho, no mesmo restaurante onde um dia se sentiu no topo do mundo. Agora não era mais do que um homem quebrado, falido e abandonado. Emily Carter tinha vencido. Mas será que Richard aceitaria sua queda sem lutar? A vida de Richard Lancaster desmoronou em poucas semanas. O que antes era um império inabalável agora não passava de ruínas. Sem investidores, sem dinheiro e sem aliados, foi forçado a vender os últimos bens que lhe restavam para cobrir as dívidas. A mansão onde viveu com Emily e mais tarde com Bella Dale foi vendida. As últimas ações da sua empresa desvalorizadas até quase nada. E Bella desapareceu no momento em que percebeu que Richard já não podia sustentar o seu estilo de vida. Então veio o golpe final. Como uma faca no peito. Bella Dale foi vista em Paris a beijar apaixonadamente um jovem herdeiro bilionário. Richard provou o gosto amargo da humilhação. Agora ele não tinha nada. Nada. O homem que um dia tinha deixado Emily sem pensar duas vezes agora vivia no modesto apartamento alugado, bebendo uísque barato e lendo manchetes que zombavam da sua queda. Mas Emily ainda não tinha terminado. Ainda havia um último ato antes da cortina fechar. O último movimento. Emily tinha estado a observar de longe. Sabia que Richard tinha batido no fundo. Mas vingança não era apenas destruir alguém. Era garantir que essa pessoa nunca mais se levantasse. Foi então que teve uma ideia. Uma jogada final. Ela contactou um dos seus jornalistas de confiança e vazou documentos financeiros que expunham cada uma das falhas comerciais de Richard. Na manhã seguinte, a notícia espalhou-se como fogo. Exclusivo. A queda de Richard Lancaster. Como o antigo bilionário destruiu a própria fortuna. O artigo revelou tudo. Cada dívida, cada negócio falhado, cada decisão imprudente. Não havia saída. Richard já não era apenas um homem falido. Era motivo de chacota no mundo financeiro. E em meio a tudo isso, Emily saboreava sua vitória. Mas então algo aconteceu que ela não esperava. Nessa noite, Emily estava no seu luxuoso apartamento em Manhattan, saboreando vinho enquanto folheava as últimas notícias. Então o seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Emily, por favor, preciso falar contigo. É importante. Richard. Ela olhou para o ecrã, surpresa. Richard estava a pedir ajuda. Por um momento, ela riu. A ironia da situação era deliciosa. Mas então algo dentro dela hesitou. Por que ele estava a procurá-la? O que queria?
Após alguns segundos de reflexão, respondeu: amanhã. Mesmo o restaurante. Se ele queria falar, ela daria essa oportunidade. Mas não por pena. Só queria ver o desespero no rosto dele. No dia seguinte, Emily chegou ao restaurante, com a postura impecável como sempre. Mas ao ver Richard, algo a surpreendeu. Ele já não era o homem confiante que a tinha abandonado anos atrás. Estava destruído. A barba desalinhada, olheiras profundas debaixo dos olhos, e a roupa outrora impecável agora muito menos refinada. Parecia um homem à beira do colapso. Emily sentou-se calmamente, cruzando as pernas enquanto estudava. O que queres, Richard? Ele respirou fundo, como se estivesse a reunir forças. Eu sei que me odeias, Emily. Sei que fiz coisas imperdoáveis. Mas eu preciso de ajuda. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Ajuda? Queres que eu te ajude? Richard baixou o olhar. Não me resta nada, Emily. Perdi tudo. O meu dinheiro, a minha reputação. E agora não sei o que fazer. Ela soltou uma risada seca. Interessante. E o que exatamente esperas que eu faça? Ele levantou o olhar e, pela primeira vez, Emily viu algo que nunca tinha visto nele antes. Vulnerabilidade genuína. Eu não quero dinheiro. Só não sei como recomeçar. Por um momento, Emily sentiu algo estranho. Não era pena. Era algo mais profundo. Durante anos, sonhou com este momento. Queria vê-lo quebrado, arruinado, a implorar. E agora que ele estava ali, derrotado, ela perguntava-se se odiá-lo ainda valia a pena. Ela inclinou-se para a frente, os olhos afiados a analisar cada detalhe do homem à sua frente. Tu destruíste-me, Richard. Abandonaste-me como se eu fosse nada. E agora esperas que eu esqueça tudo isso? Ele soltou um suspiro pesado. Não. Sei que não mereço isso. Só não sei para onde ir a partir daqui. Um longo silêncio caiu entre os dois. Emily respirou fundo e então disse lentamente: Eu não te posso perdoar, Richard. Mas talvez te possa ensinar algo que nunca aprendeste. Como reconstruir. Ele olhou para ela, surpreso. Emily Carter era uma vencedora. E, pela primeira vez, Richard Lancaster estava disposto a aprender com ela. Emily observava Richard sentado à sua frente. O homem que um dia destruiu a sua vida agora estava em ruínas, a pedir orientação. Durante anos, ela desejou vê-lo assim. Sonhou exatamente com este momento, em que ele perceberia que a sua arrogância o tinha levado à própria queda. Mas agora que ele estava ali, vulnerável, ela perguntou a si mesma: será que era suficiente? Pegou no copo de vinho, girando lentamente o líquido antes de falar. O que exatamente queres de mim, Richard? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não quero dinheiro. Sei que não tenho mais nada para oferecer. Mas preciso de entender como recomeçar. Passei tanto tempo a pensar que era intocável e agora não sei o que fazer. Emily cruzou os braços, inclinando-se para a frente. E por que razão eu haveria de me importar? Richard sustentou o olhar com sinceridade. Não tens de te importar. Mas eu precisava de dizer isto. Um longo silêncio instalou-se entre eles. Por mais que o odiasse, ela sabia exatamente o que ele sentia. Ela também já esteve perdida. Também já acreditou que não havia saída. Mas a diferença entre eles era simples. Ela sabia como se reerguer. E agora tinha o poder de decidir o destino de Richard Lancaster. Podia destruí-lo completamente. Ou deixá-lo afundar-se sozinho. Emily Carter já não era a mulher ingênua que ele tinha abandonado anos atrás. Sabia exatamente o que precisava de ser feito. Respirou fundo e, com um olhar frio, disse: Eu ensinei-te uma lição, Richard. Agora o que fizeres com ela já não é problema meu. Levantou-se, pegou na sua mala e lançou-lhe um último olhar. Espero que tenhas aprendido. E então virou costas e foi-se embora, deixando Richard para trás. Ao sair do restaurante, Emily sentiu algo dentro de si. Pela primeira vez em anos, estava verdadeiramente livre. Richard Lancaster já não importava. O seu ódio por ele tinha se dissolvido. A sua vingança estava completa. Nunca mais teria de olhar para trás. Tinha vencido. E, mais importante, tinha reconstruído-se. 6 meses depois, Richard Lancaster desapareceu do mundo dos negócios.
Sem dinheiro, sem aliados e sem reputação, tornou-se nada mais do que uma memória do homem poderoso que foi um dia. Alguns diziam que se tinha mudado para outra cidade, tentando viver longe dos holofotes. Outros acreditavam que ainda tentava dar a volta por cima, mas sem sucesso. Mas para Emily Carter, ele simplesmente já não existia. O seu foco estava no futuro. A sua empresa crescia a cada dia. E o seu nome tornara-se um símbolo para mulheres que tinham aprendido a nunca mais serem pisadas. E, pela primeira vez, Emily compreendeu a verdadeira essência da vingança. A maior vitória não era destruir alguém. Era provar que ninguém podia destruir-te. O som dos meus saltos low-bolting ecoava pelos pisos de mármore da nossa mansão nos Hamptons, enquanto eu, Catherine Harrison, colocava meticulosamente a mesa de jantar para 3. Aos 42 anos, eu estava no auge da minha carreira como diretora de marketing de uma empresa da Fortune 500, conhecida pela minha mente estratégica e comportamento imperturbável na sala de reuniões. Esta noite, essas mesmas habilidades serviriam um propósito muito mais pessoal. Há 15 anos, eu tinha caminhado pelo altar até Mar James, o brilhante jovem estudante de medicina que conheci no nosso último ano em Yale. Naquela época, eu era Catherine Shen, a ambiciosa filha de imigrantes chineses que lutou para chegar à Ivy League. James e eu criamos laços em sessões de estudo noturnas e sonhos de mudar o mundo. Concordamos desde cedo em não ter filhos. A minha carreira estava a decolar e James estava dedicado a tornar-se um dos melhores cirurgiões cardíacos. A nossa vida juntos tinha sido uma dança cuidadosamente coreografada de sucesso, compromissos sociais e manutenção da imagem do casal poderoso perfeito. Enquanto ajustava as rosas vermelhas no centro da mesa, não pude deixar de refletir sobre como essa imagem tinha sido destruída há 6 meses. A ironia não me escapou enquanto alisava o meu vestido preto Chanel, um presente de James no nosso 10º aniversário. Durante anos, eu tinha sido a anfitriã consumada, a esposa dedicada, equilibrando a minha carreira altamente exigente com as responsabilidades de ser a senhora Dr. Harrison. Orgulhava-me da minha capacidade de ler as pessoas, antecipar necessidades e resolver problemas antes que surgissem. No entanto, de alguma forma, não percebi os sinais da traição do meu próprio marido. O momento da descoberta voltou-me com força, uma tarde chuvosa de terça-feira, quando encontrei acidentalmente as mensagens deles enquanto usava o iPad de James para encomendar o presente de aniversário dele. As mensagens não eram apenas sexuais, eram íntimas, cheias de promessas de um futuro juntos. As minhas mãos tremiam enquanto lia sobre os fins de semana secretos em Vermont, os planos deles para depois que ele me deixasse, o mais doloroso, as piadas sobre como eu estava alheia a tudo. Mas em vez de o confrontar imediatamente, algo dentro de mim mudou. A dor crua cristalizou-se em algo mais sombrio, mais intencional. Passei meses a recolher provas, a contratar investigadores privados e a documentar todos os aspectos do caso deles. Aprendi os padrões deles, os locais de encontro e, mais importante, as fraquezas. Sarah, com apenas 32 anos, era ambiciosa e impaciente, pressionando constantemente James para me deixar. Ela queria o estilo de vida que eu tinha construído com ele, o status de ser a senhora Harrison e as chaves desta mesma casa onde agora eu estava a preparar-me para a chegada deles. A campainha tocou precisamente às 7 e senti o meu coração acelerar com antecipação. Através da câmara de segurança no meu telemóvel, vi Sarah subir os degraus de calcário. O seu vestido vermelho estava um pouco apertado demais para um jantar com a esposa do amante. A sua expressão era uma mistura de nervosismo e triunfo mal disfarçado. O carro de James chegaria a qualquer momento. Ele tinha me enviado uma mensagem mais cedo a dizer que viria diretamente do hospital. Mal sabiam eles que o jantar desta noite seria servido com um acompanhamento de destruição cuidadosamente planeada. Alisei o vestido mais uma vez, sentindo o peso da pen USB no meu bolso. Continha todas as provas que recolhi, todos os segredos que descobri, não apenas sobre o caso deles, mas sobre certas irregularidades médicas no hospital que James tinha tentado desesperadamente encobrir. Esta noite não era apenas sobre expor um caso. Era sobre desmantelar o mundo deles inteiro com a mesma precisão metódica que o meu marido usava nas cirurgias dele e que eu usava nas minhas campanhas de marketing. Inspirando profundamente, saboreei estes últimos momentos antes de o espetáculo começar. Anos a apresentar-me perante conselhos de administração da Fortune 500 tinham me preparado para atuações de alto risco, mas esta noite seria minha obra-prima. Com uma última olhadela ao espelho, vi não apenas Catherine Harrison, a esposa traída, mas uma mulher preparada para reclamar a sua vida com eficiência implacável. Abrindo a porta, cumprimentei Sarah com uma cordialidade que a deixou visivelmente desconfortável.
Os seus olhos percorriam nervosamente o elegante vestíbulo, onde fotos de James e eu ainda decoravam as paredes. 15 anos de memórias que ela achava que podia simplesmente substituir. Sarah, querida, que bom que conseguiu vir, disse eu, reparando como ela estremeceu ligeiramente quando toquei no seu braço para guiar para dentro. O aroma do seu perfume, o mesmo que eu tinha encontrado nas camisas de James, encheu o ar entre nós. O som do BMW de James a entrar na garagem fez Sarah endireitar a postura, ponto eu quase podia ouvir o coração dela bater. Conseguia praticamente ver os pensamentos a correr-lhe pela mente. Seria uma armadilha. Teria eu descoberto o segredo deles. Mas ela não fazia ideia de até onde ia o meu conhecimento. Quando James entrou, o seu passo confiante de cirurgião vacilou por um instante ao ver-nos juntas. A cor desapareceu-lhe do rosto antes de se recompor rapidamente. Anos a realizar cirurgia sob alta pressão ajudavam-no a manter a fachada. Querida, não me disseste que a Sarah se juntaria a nós, disse ele, tentando manter a voz casual enquanto os olhos gritavam pânico. Observei-os durante o coqueteio, notando cada olhar subtil que trocavam, cada movimento cuidadoso para manter uma distância apropriada. Servi-lhes os meus coquetéis Manhattan especiais, uma receita que aperfeiçoei ao longo dos anos como a anfitriã exemplar. Um brinde, propus, erguendo o copo, a novos começos. A ironia nas minhas palavras fez o meu sorriso alargar enquanto eles bebiam nervosamente os seus copos. James afrouxou ligeiramente a gravata. Ele fazia sempre isso quando estava ansioso. A mão de Sarah tremia enquanto segurava o copo, as unhas vermelhas tilintando contra o cristal. A conversa fluía com uma facilidade artificial enquanto eu perguntava a Sarah sobre o trabalho dela no hospital, observando-a contorcer-se ao tentar manter a distância profissional ao falar sobre o meu marido. James tem sido um mentor incrível, disse ela, os olhos fixos no prato. Ele ensinou-me tanto. Não pude deixar de me perguntar se ela incluía os encontros à tarde nas salas de descanso e as escapadelas secretas de fim de semana nessa formação. Enquanto servia o prato principal, bife Wellington, o favorito do James, pensei nas provas que me esperavam no meu escritório no andar de cima. Extratos bancários que mostravam o apartamento que ele tinha alugado secretamente para os encontros, recibos de hotéis, fotos de vigilância e, mais comprometedor de tudo, provas das irregularidades médicas que destruiriam não apenas o casamento dele, mas toda a carreira. A tensão na sala aumentava a cada minuto. Eu via James a ficar cada vez mais inquieto com a minha calma em comum, as minhas perguntas incisivas sobre a relação de trabalho deles. Sarah não parava de tocar no pescoço, nervosamente, um tique que observei durante os meus meses de vigilância. Ambos sabiam que algo estava errado, mas nenhum conseguia perceber. Exatamente que jogo eu estava a jogar. O poder de saber aquilo que eles não sabiam era intoxicante. Cada garfada que davam, cada gole de vinho, aproximava-nos do momento em que eu revelaria o quanto os tinha ultrapassado. Mais vinho, ofereci, estendendo a mão para a garrafa, mesmo quando o telemóvel de James vibrou ruidosamente contra a mesa de mogno. Notei que a mão de Sarah se moveu em direção ao próprio telefone, o método habitual de comunicação secreta deles agora inútil à vista de todos. O momento tinha chegado. Na verdade, disse eu, pousando a garrafa de vinho com lentidão deliberada, antes de continuarmos, preparei uma apresentação especial. A palavra apresentação fez o garfo de James bater no prato. Ele sabia quão minuciosas sempre tinham sido as minhas apresentações corporativas. Tirei um comando debaixo da mesa e carreguei num botão. O grande espelho atrás da sala de jantar transformou-se subitamente num ecrã, uma funcionalidade da nossa casa inteligente que James tinha esquecido. Estive a trabalhar num pequeno projeto, anunciei, a minha voz firme apesar do coração acelerado. Um documentário, por assim dizer. A primeira imagem apareceu, James e Sarah entrar num hotel em Vermont, a data claramente visível. Conferência interessante a que foste no mês passado, querido, disse eu a James, embora não me lembre de jantares íntimos na agenda do simpósio médico. Os rostos deles ficaram lívidos à medida que mais imagens apareciam, encontros secretos, beijos roubados em corredores de hospital, mensagens que recuperei. Mas então veio a verdadeira bomba, documentos que detalhavam cirurgias questionáveis, sinistros falsificados e provas de subornos de empresas farmacêuticas. É fascinante, continuei, a voz a pingar doçura calculada, como uma investigação rotineira de uma infidelidade conjugal pode revelar muito mais. James agarrou o rebordo da mesa, os nós dos dedos brancos. Sarah parecia prestes a desmaiar. Mas esperem, disse eu, carregando noutro botão. O ecrã mostrou imagens daquela noite. Sarah chegara à nossa casa.
Notaste algo estranho no vinho que tens bebido, Sarah? A mão dela voou para a garganta, os olhos arregalados em pânico. Oh, não te preocupes, não está envenenado. Não sou tão clichê. Mas talvez queiras verificar o teu telefone. Aquelas fotos lindas que acabaste de tirar da nossa casa, a planear alterações na decoração para o futuro, já foram carregadas para um servidor na nuvem, juntamente com, bem, tudo o resto. A magnitude do que eu tinha orquestrado começou a surgir-lhes. Isto não era apenas sobre expor o caso deles. Isto era sobre aniquilação total. Vejam, continuei, levantando-me lentamente. Enquanto vocês dois brincavam de casinha e planeavam o futuro, eu também estava a planear. Cada documento, cada foto, cada prova foi cuidadosamente catalogada e enviada para vários locais seguros. Um único passo em falso, uma tentativa de retaliação, e tudo segue para o Conselho Médico, para o FBI e para todos os meios de comunicação do país. James finalmente encontrou a voz, embora isso, tremia. Estás a blefar, sussurrou ele. Mas o medo nos olhos dele dizia-me que ele sabia que eu não estava. Estendi a mão para minha mala e tirei um grosso envelope manila. Papéis do divórcio, expliquei, deslizando-os sobre a mesa. Já estão entregues. Mas não te preocupes, fico com a casa, os carros e metade de tudo o resto. É impressionante o que se consegue com a informação certa. Sarah levantou-se de repente, a cadeira a raspar no chão de madeira. Eu devia ir-me embora, balbuciou. Mas levantei a mão para deter. Oh, não, querida. Ainda não terminamos o jantar. Nem a nossa conversa. A minha voz manteve-se estranhamente calma enquanto eu tirava outro envelope. Estes são os teus papéis de demissão do Mount Sea. Vais querer assiná-los esta noite. O rosto dela contorceu-se de raiva e incredulidade. Não podes obrigar-me a demitir. Não tens esse direito. Ri-me baixinho, o som ecoando na tensa sala de jantar. Na verdade, tenho provas de que acedeste a ficheiros de pacientes sem autorização para ajudar o James a encobrir-se. Isso é um crime federal, Sarah. Mas estou a dar-te uma escolha. Demite-te silenciosamente ou enfrenta as consequências. James tentou retomar o controle da situação, o seu ego de cirurgião recusando-se a aceitar a derrota. Seja o que for que pensas que tens, Catherine, podemos resolver isto, disse ele, tentando soar razoável. 15 anos de casamento merecem melhor do que chantagem. Virei-me lentamente para ele, deixando ver a fúria fria nos meus olhos. 15 anos de casamento mereciam melhor do que traição, James. Mas cá estamos. Carreguei noutro botão do comando e novas imagens apareceram no ecrã. Imagens de vigilância do gabinete privado dele no hospital, a mostrá-lo aceitar envelopes de dinheiro de representantes farmacêuticos. Pensavas mesmo que eu não iria descobrir os subornos, as cirurgias desnecessárias que realizaste para inflacionar as tuas estatísticas, as vidas que puseste em risco pela tua reputação. A minha voz manteve-se firme enquanto via desmoronar-se. Sarah, sabias desta parte? Ele contou-te como construiu a sua carreira prestigiada ou estavas demasiado ocupada a planear como gastar o meu dinheiro para fazer perguntas? O rosto de Sarah mostrava choque genuíno. Claramente, havia segredos que James também tinha escondido da amante. Levantei-me e fui até o armário do vinho, tirando uma garrafa específica. Este Bordeaux, disse eu, examinando o rótulo, era para o nosso 20º aniversário. Mencionaste-o na mensagem que enviaste a Sarah, sobre como beberiam juntos quando eu já cá não estivesse. Servi-me de um copo, saboreando o aroma. Em vez disso, está a tornar-se o vinho da minha libertação. A ironia não nos escapava. O jantar perfeito que planeei durante anos agora servia de palco para a queda deles. O peso das escolhas deles pairava no ar enquanto eu continuava a revelar camada após camada da sua mentira e do meu contra-ataque. Cada fim de semana romântico que passaram juntos deu-me tempo para reunir provas. Cada encontro secreto deu-me outra oportunidade para documentar as suas indiscrições. Enquanto eles achavam que estavam a ser espertos, eu estava a construir meticulosamente um caso à prova de falhas que os destruiria ambos, profissional e pessoalmente. Enquanto bebia o vinho que deveria ter celebrado nosso amor duradouro, senti uma estranha mistura de triunfo e tristeza. A vida que construímos juntos tinha acabado. Mas das cinzas, eu iria erguer-me. Mais forte, mais sábia e finalmente livre. O crescendo da minha sinfonia de vingança estava a chegar ao auge. Fui até a cozinha e voltei com a sobremesa, creme brulee individual, o favorito do James. Engraçado, disse eu,
colocando a taça à frente deles, como a vida nos dá estas metáforas perfeitas. A superfície, tudo parece perfeito, cristalizado, impecável. Mas parte essa superfície, demonstrei ao bater com a colher no açúcar caramelizado, vendo estilhaçar, e tudo que está por baixo vem à tona. Psicopata, cuspiu Sarah de repente, finalmente quebrando. Planeaste tudo isto. Andaste a vigiar-nos. A perseguir-nos. Sorri, inabalável com seu ataque. Não, Sarah. Estive a proteger-me. E agora estou a recuperar tudo o que tentaste roubar. Peguei no meu telemóvel e carreguei num botão. Instantaneamente, os telemóveis deles começaram a vibrar incessantemente. Notificações das contas bancárias congeladas, cartões de crédito cancelados, credenciais profissionais sob revisão. A cor desapareceu do rosto de James ao perceber o alcance total do que eu tinha posto em movimento. O conselho do hospital recebe o seu dossiê com provas dentro de... Olhei para o meu relógio. Cerca de 15 minutos. Um ficheiro completo de cada cirurgia questionável, cada registro falsificado, cada suborno. Ah, e Sarah, aquelas fotos privadas que enviaste ao James do teu e-mail do trabalho, também estão incluídas. A política do hospital é bastante rígida em relação a esse tipo de coisa. As mãos de Sarah começaram a tremer tanto que derrubou o copo de vinho. O líquido vermelho espalhou-se pela toalha branca como sangue. James finalmente explodiu. Levantou-se, a sua presença intimidante a invadir o espaço como fazia na sala de operações. Vais destruir tudo. A minha carreira. A minha reputação. Vais arruinar-nos aos dois. Encarei o seu olhar, firme, sem medo. Não, James. Foste tu que fizeste isso. Eu só estou a garantir que enfrentas as consequências. Virei-me para Sarah, que agora chorava baixinho. Ele nunca te contou pontos sobre os casos de negligência médica que ele encobriu, contou-te, ou sobre quantos pacientes ele realmente perdeu. Estavas demasiado ocupada a planear o teu futuro na minha casa, suponho. A campainha tocou, o seu som cortando a tensão como uma faca. Ah, mesmo a tempo, disse eu, levantando-me. Deve ser o detetive Morrison da divisão de fraude médica. Convidei-o para um café e uma revisão de provas. James lançou-se ao telefone, mas abanei a cabeça. Nem te des ao trabalho de ligar ao teu advogado. Ele recebeu um pacote especial há 1 hora. Aparentemente, está bastante disposto a colaborar com a investigação para salvar a própria licença. Enquanto caminhava até a porta, podia sentir o mundo deles a desmoronar-se atrás de mim. As mentiras cuidadosamente construídas, os momentos roubados, os sonhos de um futuro erguido sobre a mentira, tudo a transformar-se em pó. E eu, Catherine Harrison, outrora esposa perfeita e agora arquiteta da queda deles, senti um peso sair-me dos ombros. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente tinha vindo ao de cima. Quando o detetive Morrison entrou na nossa sala de jantar, o olhar de satisfação profissional no rosto dele confirmou que os meus meses de planeamento meticuloso tinham valido a pena. Dr. Harrison, disse ele, o distintivo a brilhar sob a luz do candelabro, temos alguns assuntos para discutir. Sarah tentou sair discretamente, mas outro detetive apareceu na porta, bloqueando-lhe a saída. Senhorita Taylor, também terá de ficar. Temos bastantes perguntas sobre o seu papel nisto tudo. Recostei-me, a saborear o meu vinho, enquanto via o mundo deles implodir em tempo real. James foi algemado mesmo ali, ao lado da mesa onde tínhamos partilhado milhares de refeições, feito inúmeros planos e onde, por fim, selou seu destino. Sarah foi escoltada separadamente, o rímel a escorrer-lhe pelo rosto ao perceber que os sonhos de se tornar a próxima senhora Harrison tinham se transformado em potenciais acusações federais. Antes de James ser levado, aproximei-me dele uma última vez. Sabes qual é a maior diferença entre nós dois, James? Pensavas que eras a pessoa mais inteligente na sala, a operar vidas como se fossem peças de xadrez. Mas eu aprendi a jogar xadrez também. E aprendi a pensar 20 jogadas à frente. Estendi a mão e endireitei-lhe a gravata uma última vez, um gesto que realizei inúmeras vezes durante o nosso casamento. A casa, os carros, as propriedades de férias, agora são todos meus. O acordo pré-nupcial é nulo devido às tuas atividades criminosas. Mas não te preocupes com dinheiro para o teu advogado de defesa. Ouvi dizer que o Departamento de Defensores Públicos é bastante competente. 3 meses depois, estava sentada no meu escritório em casa, a ler o Jornal da Manhã. James tinha se declarado culpado de várias acusações de fraude médica e esquemas de seguros, enfrentando 15 anos de prisão federal.
Sarah tornou-se testemunha do Estado contra ele, recebendo uma pena mais leve mas perdendo permanentemente a sua licença médica. O hospital lançou uma investigação completa, e vários colegas de James também enfrentavam acusações. A minha denúncia anônima ao Conselho Farmacêutico abriu uma investigação estadual sobre subornos médicos. Servi-me de uma chávena de café e saí para a varanda, com vista para o jardim onde James e eu um dia planeamos envelhecer juntos. O divórcio estava finalizado, o meu futuro financeiro seguro e a minha reputação intacta. A esposa traída que ajudou a expor a corrupção no sistema médico. Os meios de comunicação retrataram-me como uma heroína, embora nunca soubessem a verdadeira extensão da minha cuidadosa orquestração. A campainha tocou. O meu agente imobiliário chegava para discutir a venda da adorada casa de férias do James nos Hamptons. Já tinha doado a preciosa coleção de vinhos dele a um leilão de caridade, usando os lucros para criar um fundo para pacientes vítimas de fraude médica. Enquanto caminhava pela a minha casa, vi o meu reflexo no espelho. Não vi uma vítima, mas uma vencedora. A mulher que transformou traição em justiça, dor em poder. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio. Mas eu aprendi que é ainda melhor servida com provas irrefutáveis, timing estratégico e uma pitada de justiça. Ao abrir a porta para receber o meu agente imobiliário, não consegui evitar sorrir. Às vezes, a vingança perfeita não é apenas destruir os teus inimigos. É reconstruir-te, mais forte, das cinzas da traição deles. Aos 42 anos, estava a começar um novo capítulo. A minha carreira estava em ascensão, tinha exposto uma grande fraude médica e estava finalmente livre de um casamento que se tornará uma prisão de mentiras. Ao olhar para o futuro, percebi que a melhor vingança não era apenas a queda de James e Sarah. Era minha própria ascensão, mais forte e mais determinada do que nunca.